Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o programa Lugar de Paz e que alegria começar essa semana com você. Desejo que essa semana seja muito abençoada na sua vida. E aqui no programa Lugar de Paz nós oramos a Deus, invocamos o nome do Senhor. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós precisamos invocar o nome do Senhor, clamar a Ele, pedir, agradecer por tudo que Ele faz, ter comunhão com Ele. A oração é a respiração da alma e eu encorajo você a ter essa vida de oração, a perseverar em oração. Há coisas que Deus só faz em resposta à oração. Não há nada que nós possamos informar a Deus sem que Ele não saiba antes. Então, por que orar? É porque nós dependemos dEle. Ele quer relacionamento conosco e relacionamento pressupõe conversa, diálogo. E para conversarmos com Ele, precisamos conhecê-lo e nada melhor do que conhecê-lo através de sua revelação. É verdade que podemos conhecer a respeito do amor de Deus, do poder dEle, através da contemplação das obras de suas mãos, de tudo aquilo que Ele criou. Mas há uma revelação especial e essa revelação especial está em sua palavra. A palavra nos conta a história do povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A palavra de Deus também nos mostra quem é Cristo. E Cristo veio a este mundo, Deus encarnado, entregar a si mesmo para morrer pelos nossos pecados. Portanto, eu encorajo você a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia. Não é apenas ler, é estudar a Bíblia, interiorizá-la no coração e permitir que ela transforme a nossa vida. E também a oração, porque à medida que a gente conhece a Deus, a gente vai confiando cada vez mais nele. E através dessa confiança, abrimos o nosso coração a Ele para conversar com Ele. E talvez você pergunte: mas Pastor Fred, eu não estudei a Bíblia, eu não conheço a Deus, será que eu posso conversar com Ele? Não só pode, como deve, você vai perceber algo maravilhoso na sua vida ao conversar com Deus. E eu quero compartilhar com você um texto que está no Salmo 37, versículo 23 e 24. Há uma promessa aqui. O texto diz: o Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Verso 24: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Que texto maravilhoso! Sabe, uma das primeiras coisas que nós, como seres humanos, aprendemos é a cair. Mas além de cair, nós também aprendemos a nos levantar. Mas à medida que crescemos, nos desenvolvemos, ficamos adultos, quando caímos, a dor é maior, o machucado é maior. E muitas vezes sofremos emocionalmente por causa de nossas quedas, inclusive espirituais. Mas o texto bíblico está dizendo que o homem bom, ele tem os seus passos firmados pelo Senhor. E se por algum acaso cair, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Sabe, em sua caminhada não desista, continue olhando para Cristo, porque Ele é o autor e o consumador da sua fé. E Ele vai lhe fortalecer, Ele vai curar as feridas que foram abertas, sejam elas emocionais ou espirituais. Nós dependemos de Deus e precisamos caminhar com Ele todos os dias da nossa vida. E falando sobre caminhar com Deus, nós queremos lhe oferecer a revista Céu ou Inferno. É uma revista que trata do assunto da salvação, soteriologia. Como é que funciona a salvação? Como é que nós podemos ser salvos? Posso eu ter a certeza da salvação ou isso é presunção? Qual a diferença então entre certeza da salvação e presunção? E outros temas importantes a respeito de predestinação. Será que Deus predestinou algumas pessoas para a perdição eterna? Ou Deus predestinou todos para a salvação? Mas isso não seria universalismo? Enfim, você vai entender essas diferenças e vai se aprofundar no grande plano da salvação que Deus estabeleceu para mim e para você e para toda a humanidade. Esta revista não tem nenhum custo para você, porque já foi paga pelos anjos da esperança. Então entre em contato conosco, 0 Operadora 12 21 27 31 21. E na sua caminhada cristã, ao estudar a Bíblia, conhecendo mais a Deus, você terá uma experiência maravilhosa de crescimento espiritual. E nós aqui no programa Lugar de Paz estaremos em oração
por você, pela sua caminhada, tá bom? E agora, dando continuidade ao programa, nós vamos ler os pedidos de oração que recebemos através do nosso Facebook. Eu convido você para me acompanhar. Vamos então ao primeiro pedido do Facebook. O primeiro pedido do Facebook é da Josefa dos Santos. Peço orações pela conversão de toda a minha família. É uma família com muitos conflitos. Tem um sobrinho com problemas espirituais e mentais, que cuida da mãe com palavras ásperas e não aceita ajuda. Ela tem 85 anos, vive trancada e acaba aceitando essa situação. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos oriente sobre como proceder. Vamos orar, Josefa, pelo seu sobrinho e também orar pela mãe, dele. E é muito importante, de fato, submeter a Deus, porque às vezes a gente, no afã de querer resolver a situação da forma mais rápida possível, a gente pode cometer alguns erros. Então é importante, de fato, orar, ter tranquilidade, calma e confiar na providência divina. E vamos nos unir em oração pelo seu sobrinho, para que Deus também apazigue o coração dele, para que ele tenha respeito para com a mãe, lembrando-se de que o 5º mandamento da lei de Deus diz: honre o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem aqui na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um mandamento com promessa. Na verdade, todos os mandamentos são promessas, mas este tem uma promessa específica e explícita. Então, cuidar do pai, honrar a mãe, é um mandamento divino e nós precisamos nos lembrar disso. Um grande abraço para você, Josefa. Estaremos em oração por você e por toda a sua família. E muito obrigado por compartilhar o seu pedido. A Iraci Rodrigues diz: pastor, preciso de um milagre. Quero vender um sítio em Minas Gerais, mas está muito difícil. Só Deus pode me ajudar. Ore por mim. Amigos de oração, vamos nos unir em oração pela Iraci, para que Deus conduza esta ideia de vender o sítio, que Deus prepare ali um comprador, que ela consiga fazer uma boa venda, se assim for de acordo com a vontade de Deus. Que Deus abençoe você, Iraci. A Bíblia diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos confiar, vamos entregar, vamos esperar, vamos continuar orando, tá bom? Um grande abraço para você, Iraci. O Antônio Viqueta diz: moro em Ponta Grossa, Paraná. Peço que orem pelo meu filho Divonei, para que ele seja liberto do vício do álcool e do cigarro. Muito obrigado, Antônio. Amigos de oração, vamos orar pelo Divonei, para que ele seja completamente liberto do vício do cigarro e da bebida alcoólica. Sabe, eu quero só destacar um ponto aqui, e eu já falei isso outras vezes. É importante dar um passo de fé. Se você que está me acompanhando está preso no vício do cigarro ou da bebida alcoólica, lembre-se, ao você parar com o cigarro e com a bebida alcoólica, certamente você vai passar por alguns dias por algum desconforto, pode ser uma dor de cabeça, pode até dar alguma tremedeira, mas isso passa. Em relação ao cigarro, 3, 4 dias e passa, e você não precisará voltar a consumir o cigarro. E a mesma coisa com a bebida alcoólica. Mas se você se sente tão enfraquecido, procure ajuda profissional. Pode ser um médico, pode ser um terapeuta, pode ser um grupo de apoio. E esse passo é extremamente importante, porque junto com a sua decisão, Deus vai na retaguarda para lhe ajudar, para dar todo o suporte, para lhe fortalecer. Vamos orar pelo Ivonei para que ele consiga se libertar completamente do vício da bebida e do álcool, da bebida e do cigarro. Muito obrigado, Antônio, por compartilhar o seu pedido de oração. O Job Cassandra diz: muitas coisas têm afligido a minha alma. Peço oração pela saúde da minha mãe, que está doente, pela minha irmã, que está desempregada e também doente, pelo meu irmão, que está hospitalizado há mais de 5 meses com AVC e trombose. Por fim, peço oração por mim, para que Deus me dê forças e eu possa estender as mãos a quem precisa de mim, dentro e fora da minha família. Então vamos orar pela mãe do Job, questão da irmã que está desempregada e também doente, pelo irmão que está hospitalizado há mais de 5 meses com AVC e trombose.
Job, muito obrigado por nos escrever, participar aqui do programa e vamos orar pelo seu pedido de oração. Amigos de oração, anote o nome do Job, ele tem ali pedidos importantes pela sua família, pela sua mãe, pela sua irmã, pelo seu irmão que teve um AVC, está internado e necessita das nossas preces. Que Deus o abençoe, Job, que Deus abençoe toda a sua família. A Juraci Aguiar diz, peço oração por uma cirurgia que preciso fazer e para que Deus nos ajude a resolver um problema que está pendente na justiça há muitos anos. Creio que Deus é o Deus do impossível e terei essas duas respostas em nome de Jesus. Então vamos anotar aí, amigos, o pedido da Juraci, pede pela cirurgia que ela precisa fazer e para que Deus a ajude a resolver um problema que está pendente na justiça. Juraci, estaremos em oração por você. Vamos esperar no Senhor, fazer aquilo que está ao nosso alcance, se pudermos, é claro, e confiar de que Deus está cuidando também de cada detalhe da nossa vida, porque Ele se importa conosco, com coisas grandes, complexas e também com coisas pequenas e aparentemente insignificantes. Mas nada para Deus, naquilo que envolve a nossa vida, é insignificante. Deus se importa com cada um de nós, tá bom? Um grande abraço para você, Iraci. E agora, o José Alves diz, olá, pastor. Peço pela minha família, em especial pela conversão dos meus filhos, José, Roberto, Rogério e Renata. Muito obrigado, José Alves. Vamos orar pelos seus filhos, pela conversão deles. Que Deus o abençoe, que você dê um testemunho verdadeiro da sua fé e que através da sua experiência com Deus, os seus filhos sejam atraídos para mais perto do Senhor Jesus Cristo. Que eles tenham uma experiência transformadora com Cristo. Um grande abraço para você, José. A Patrícia Pinho diz, peço oração pela minha vida. Recentemente passei por uma cirurgia e foi preciso amputar minha mão direita. Mesmo assim, sou grata a Deus, pois até aqui Ele tem cuidado de mim. Já sou cristã e creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Amém, Patrícia? Vamos orar para que você se recupere. Eu imagino que deve ser traumático ter um membro do corpo amputado. Vamos orar por você, pela sua reabilitação, para que a sua recuperação seja um sucesso e vamos continuar firmes na nossa caminhada, olhando para Cristo, porque Ele é o autor, o consumador da nossa fé e Ele nos fortalecerá na nossa caminhada de fé, porque muito em breve Cristo vai voltar e quando Ele voltar, Ele fará novas todas as coisas. Eu imagino quando Jesus voltar, aqueles que estão usando cadeiras de rodas, os cadeirantes, por exemplo, eles vão rapidamente assim se levantar, serão feitos novos. Pessoas acamadas hoje, que estão no leito do hospital, serão revitalizadas, transformadas, completamente transformadas. Não haverá mais nenhum vestígio do pecado, da doença ou da morte. Então, que isso possa encher o nosso coração de alegria e de esperança. A próxima mensagem é da Cristiane Ortiz. Peço oração para que, em obediência a Deus, eu consiga mudar meus hábitos alimentares. Muito obrigada, que o Senhor abençoe a todos. Amém, Cristiane. É uma decisão atrás da outra. E você levando adiante essa decisão, certamente o Senhor vai lhe fortalecer para que você cuide desse bem tão especial que Deus lhe deu, que é a sua saúde, o seu corpo. Estaremos em oração por você, Cristiane, e pela sua família. E o próximo pedido é da Lourdes Maria. Peço oração pela minha neta Gabi, que foi ganhar bebê, mas a bebê nasceu com problema no coração, assim como ela. Creio que Deus pode fazer o impossível. Peço também oração pelo meu neto Gustavo, para que Deus o liberte de todos os vícios e abra as portas de emprego para ele. Oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar pela neta da Lourdes, a Gabi, e também pelo seu neto Gustavo, para que Deus o liberte de todos os vícios. Muito obrigado por participar aqui do programa e vamos também orar pelo bebezinho, tá? Um grande abraço para você. E agora nós vamos rapidamente para um breve intervalo e ao voltarmos, nós teremos o nosso momento de oração. Não saia daí, nós já voltamos.
Já estamos de volta, aqui é o programa Lugar de Paz e é muito bom continuar com você aqui. E eu quero compartilhar com você o texto que eu li no início, Salmos 37, verso 23. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Estamos vivendo em tempos difíceis e precisamos de que o Senhor dirija os nossos passos. Ter essa certeza traz paz ao nosso coração. Você tem visto o que está acontecendo no mundo? Guerras, doenças, tragédias, insegurança. E talvez você pense, mas isso sempre existiu. É verdade, sempre existiu, mas agora o intervalo entre uma tragédia e outra é cada vez menor. E também as suas consequências são maiores. A Bíblia compara o fim dos tempos com as dores de parto. Quanto mais perto do nascimento, mais fortes são as contrações e mais próximas elas ficam umas das outras. E nós já estamos nas últimas dores da história. Estamos vivendo o fim do tempo do fim. Enquanto isso, tanta gente está perdida, alguns com medo, outros confusos, com falsas teorias. E muitos acreditam que Deus é o culpado da dor, do sofrimento e de toda a tragédia que nós vivenciamos. Mas nós sabemos, Deus não é o culpado. Deus é a resposta, na verdade. E por isso, a Novo Tempo decidiu em oração imprimir e enviar gratuitamente milhares de revistas que explicam as verdades da Bíblia sobre o tempo do fim. Eu quero mostrar algumas para você. Nós temos aqui, por exemplo, a revista Apocalipse e também a revista de Daniel, uma nova tiragem para estas revistas. Essas revistas ajudam pessoas que estão cheias de dúvidas a encontrarem esperança e também a conhecerem o verdadeiro Deus e entenderem o que realmente está por vir, obviamente fundamentado na palavra de Deus. E agora Deus está chamando você para participar disso. E este é o momento de dar um passo a mais na pregação do Evangelho. Por isso, neste mês de novembro, faça uma doação especial para o Anjos da Esperança e apoie a Novo Tempo em mais esse projeto. Doe agora através do Pix anjos@novotempo.com. Eu vou repetir, o nosso Pix, o Pix do projeto é anjos@novotempo.com. O valor é o que Deus colocar no seu coração. Talvez você pense assim, mas o que eu tenho a contribuir é tão pouco. Não importa. O seu pouco nas mãos de Deus se multiplica e mais pessoas serão alcançadas com essa mensagem de esperança. Caso você prefira, entre em contato conosco através do nosso telefone 0 operadora 12 2127 3121. Na verdade é 0 operadora 12 2127 3030, tá bom? Que Deus abençoe você ricamente e vamos nos unir nessa empreitada de levar o Evangelho para mais pessoas mais rapidamente. E agora, dando continuidade ao programa, vamos ler os pedidos de oração que recebemos através do WhatsApp. Vem comigo. Então vamos lá, já estou aqui com a minha agenda de oração na mão. Eu sei que há muitos intercessores que também anotam os pedidos de oração em suas agendas. E eu quero aproveitar a oportunidade e mencionar um pedido de oração que eu recebi há pouco. Eu tenho um amigo que mora em Londres e ele pede oração pelo seu filho. O nome deste meu amigo é Sunil e o filho Vishal. Que Deus abençoe Vishal, sua esposa, seus filhinhos. Estaremos em oração pelo Vishal, tá bom? Um grande abraço, Sunil, e um grande abraço também para o Vishal. E agora vamos ler a primeira mensagem que está na tela, é do Glauber Mendes. Graça e paz, pastor. Minha filha de 3 anos descansou no Senhor há 8 anos. Ela tinha vários problemas de saúde e passou muito tempo internada. Deus tem sido o nosso suporte, Ele tem nos consolado a cada dia. A dor se transformou em saudade. Optamos por não fazer de alguém que foi a nossa alegria o motivo da nossa tristeza. Hoje temos boas lembranças dela. Peço oração por mim e por minha esposa para que Deus continue nos usando e que nós estejamos cada vez mais dispostos a trabalhar em prol do reino. Estamos sempre orando com lugar de paz. Deus abençoe a todos. Que mensagem maravilhosa, Glauber.
Que Deus abençoe você e a sua esposa. Sabe, você percebe transformar a dor em saudade e também em um motivo a mais para pregar o Evangelho. Porque essa esperança, ela nos impulsiona a testemunhar para as pessoas que estão vivenciando dores semelhantes às nossas. E se Deus nos trouxe paz ao coração, imagine também a possibilidade de compartilhar essa esperança e essa paz com aquelas pessoas que estão sofrendo. Por isso é importante, se você ainda não é um anjo da esperança, seja um anjo da esperança. Apoie este projeto para que essa mensagem de esperança alcance essas pessoas que estão com o coração ferido. Muito obrigado, Glauber, por compartilhar a sua história, por compartilhar o seu testemunho. Que Deus continue capacitando você, a sua esposa, nessa dedicação que vocês têm para a pregação do Evangelho. Muito obrigado pela sua mensagem, por participar aqui do programa, por orar conosco. Estaremos agora em oração por você e a sua esposa. Um grande abraço. A Ana Cláudia diz: gostaria de fazer um pedido de oração. Peço oração pela minha filha Sara, que está no processo das provas de residência em enfermagem. No final do ano, ela terá 4 provas importantes. Que Deus a capacite e a abençoe nesse período. Muito obrigado, Ana Cláudia. Vamos orar pela Sara. Então, aqui está o pedido da Ana Cláudia e ela pede pela filha Sara. Está estudando enfermagem, tem as provas aí nesse processo final. Que Deus a capacite, a faça lembrar de tudo aquilo que ela estudou, preparou-se. Que Deus a abençoe ricamente. Um grande abraço para vocês. O Emerson Souza diz: boa tarde, gostaria de pedir oração por mim e por minha esposa Renata. Moramos nos Estados Unidos, mas o contrato da minha esposa acaba agora em dezembro e o meu em março de 2026. Peço a Deus que pelo menos um de nós consiga um emprego mais estável. Temos filhos e cremos que o Senhor está no controle. Peço oração também pela minha filha Maria, que mora no Brasil. Que Deus abençoe ela com saúde, sabedoria e que ela se converta aos caminhos do Senhor. Ela mora em frente a uma igreja adventista. Vamos orar, Emerson. O Emerson, então, aqui, ele pede por ele e pela esposa Renata e pela filha Maria. Amigos de oração, anote esse pedido do Emerson. Vamos nos unir em oração por ele, pela Renata e de uma forma muito especial pela Maria. Ela mora em frente a uma igreja adventista. Para que ela tenha uma experiência com Cristo, para que de uma forma maravilhosa um encontro seja realizado e que ela tenha a oportunidade de conhecer mais e mais a fundo a palavra de Deus e também ter essa experiência de amar a Cristo Jesus. Vamos estar em oração por você, Emerson, pela Renata e também pela sua filha, a Maria. E agora chegou o nosso momento de oração. Eu convido você, se você puder, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Eterno Deus, Pai de amor, nós te damos graças pelo dom da vida. Te damos graças pelo privilégio de podermos falar contigo sem qualquer intermediário. E neste momento, Pai, a nossa oração se volta para os nossos amigos telespectadores. Que o Senhor os abençoe em suas necessidades pessoais. Que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde e que o Senhor dirija os passos de cada um deles. Antes de qualquer decisão, Pai, que o Senhor ilumine a nossa mente para que possamos fazer as melhores escolhas que correspondam com a Tua vontade. E neste momento nós intercedemos de uma forma específica pelo Emerson, pela sua esposa Renata. Ambos moram nos Estados Unidos, estão vivenciando um momento sensível, o término do contrato. Eu peço que o Senhor os dirija, que o Senhor os abençoe de uma forma especial a sua filha Maria, Pai. Que ela tenha um encontro contigo. Oramos também de uma forma muito especial pela Sara. A Sara está fazendo provas, fará provas em relação ao seu curso de enfermagem. Que o Senhor a capacite, que o Senhor a faça lembrar de tudo aquilo que ela estudou, Pai. E oramos também pelo Glauber Mendes, pela sua família, pela sua esposa. Eles perderam uma filha e eles estão dedicados na obra da pregação do Evangelho.
que o Senhor continue usando-os poderosamente, dando todo o suporte, cuidando deles. Colocamos todos os nossos pedidos de oração em Tuas mãos, Pai, e nós te oramos em nome de Jesus. Amém.